Vamos falar agora sobre os números primos. Já estabelecido os nossos conceitos de divisor e múltiplo, vamos falar sobre os números primos por quê? Porque os números primos são muito importantes para nós. Eles vão ser os blocos construtores dos números naturais. E a identificação de números primos é crucial em várias áreas da matemática, incluindo a criptografia, onde a segurança dos dados muitas vezes depende da dificuldade de fatorar grandes números primos. Acredite, criptomoedas, por exemplo, como o Bitcoin, né, ou o Ethereum, todos eles são baseados em criptografia usando números primos muito grandes de fato, mas em números primos. Basicamente, toda a nossa criptografia moderna ela é baseada em números primos. Até por isso, se a gente conseguisse uma fórmula para determinar os números primos, do dia para a noite as nossas técnicas de criptografia cairiam por terra. Tá? Inclusive, esse é um dos problemas do milênio, encontrar uma fórmula para os números primos. Mas o que são números primos? São aqueles que somente são divisíveis por si mesmos e por 1. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, tá? 23 e assim sucessivamente. Existe uma forma de você descobrir números primos, tá? Chama-se crivo de Eratóstenes. Só que ele é pouco prático quando você está trabalhando com números primos muito grandes. Ainda vou gravar uma aula sobre o crivo de Eratóstenes, mas para os nossos objetivos dessa aula, ele foge um pouco, né? Então eu não vou falar sobre ele. Bom, os números naturais se dividem em duas categorias. Além dos primos, a gente tem os números compostos ou múltiplos, que são aqueles que admitem outros divisores além deles próprios e da unidade. Todo múltiplo admite pelo menos um divisor primo. Apesar de não termos uma fórmula para determinar números primos, temos uma regra para reconhecer um número primo. O reconhecimento de um número primo se baseia na seguinte regra prática. Divide-se o número dado pelos números da sucessão dos números primos. Obtém-se um quociente e um resto. Se o resto for diferente de zero até o instante em que o quociente se torna menor ou igual ao divisor, pode-se afirmar que o número é primo. Por exemplo, vamos verificar se 47 é um número primo. O que nós temos aqui então? Obviamente, o nosso primeiro número primo é 2. Só que como 47 é, obviamente, um número ímpar, não faz sentido você dividi-lo por 2. Então, a gente vai começar com o 3. Sequência de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, tá? E aí sucessivamente. 47 dividido por 3 é 15 mais 2. Então, perceba que aqui o que você tem? O nosso quociente é maior do que o nosso divisor. Tá? Vamos continuar. 47 dividido por 5 dá 9 como quociente e novamente 2 como resto. Então, o nosso quociente ainda é maior do que o nosso divisor. 47 dividido por 7 vai dar 7 vezes 6, mais resto 5. Então, perceba que aqui, pela primeira vez, você tem um resto, que não é zero, tá? E você tem um quociente que é menor do que o nosso divisor. Tá? Como isso acontece, a gente pode garantir que 47 é um número primo. Tudo bem? Aí você fala assim, bom, se você tem essa forma para reconhecer um número primo, por que você não tem uma fórmula para encontrá-lo? Bom, porque perceba que para a gente verificar se os números são primos ou não, a gente precisa estudar o número, a gente precisa saber qual é o número. Né? Então, eu te dou um número, verifica se o 47 é primo. Tá? Quando a gente está trabalhando com números muito grandes, e a gente está falando aí de números na casa do bilhão, trilhão, tá? Esses números primos vão ficando cada vez mais espaçados. Então, é pouco prático, pelo método da força bruta, você começar a investigar todos os números para ver qual é primo ou não. Pense, a quantidade de cálculos que você vai ter que fazer para cada número primo para ir encontrando isso. Tá bom? Então, por isso que essa forma de reconhecer o número primo não me ajuda a ter uma fórmula para os números primos. Mas, em compensação, eu consigo fatorar ou decompor, né, um número composto em fatores primos.
Então, todo número composto ou múltiplo poderá ser decomposto de um só modo no produto de vários fatores primos. Por exemplo, 90. Vamos decompor o 90 em fatores primos. A gente começa com 2. Né? 90 é par, então a gente começa com 2. 2 vezes 45. Bom, 45 eu sei que é ímpar, então eu divido por 3. 3 vezes 15. 15 é ímpar, é múltiplo de 3. Então, vamos dividir por 3 de novo. Só que 15 dividido por 3 é 5. Então, perceba que aqui você já tem o 90 escrito como produto apenas de números primos. Isso é o que a gente chama de fatoração ou decomposição em fatores primos. Tá? Então, 90 pode ser escrito como 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Tudo bem? Então, é assim que a gente fatora um número. A gente pega um número composto e decompõe ele ou fatora ele em fatores primos. Ou seja, para decompor um número em fatores primos, divide-se inicialmente o número dado pelo seu divisor, que pode ser descoberto pelo critério de divisibilidade ou mesmo por tentativas. Procede-se igualmente com o quociente obtido e assim por diante até que se obtenha o quociente igual a 1. O número dado é o produto dos divisores empregados, que são todos primos. Já que a gente falou sobre critério... E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou, então apoie o nosso projeto. Como que você pode apoiar? Curta essa aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Talvez essa aula te ajudou muito. Então, ao invés de você pagar uma aula particular, apoie o nosso projeto usando essa chave Pix com o valor que você achar justo pela nossa aula. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como lista de exercícios, livros e o link do nosso curso. Essa videoaula aqui é parte do nosso curso de Matemática Básica para Engenharia. Então, se você está precisando aí de Matemática Básica, o link do nosso curso está aí. Então era isso, abraços e até a próxima.